Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos à palavra de instrução, a palavra viva de Deus. Vamos à palavra de revelação, a palavra de revelação da parte do nosso Deus. Amém? Abramos nossas Bíblias, por favor. Abramos nossas Bíblias no Evangelho segundo São João. Evangelho de São João. Abra sua Bíblia lá em João capítulo 9. Quero continuar com vocês a sessão, o título, Vendo como Deus vê. Vendo como Deus vê, enxergando como Deus enxerga. Como você vê Deus, em primeiro lugar. Primeiro, como você enxerga Deus. Amém? Essa é a nossa sessão, enxergando como Deus enxerga. E o subtópico é, como enxergamos o Senhor, como você vê Deus. O texto que nós temos em mãos hoje, por esses dias, é um texto de uma cura que Jesus realizou. A cura de um cego de nascença. É o que nós estamos vendo por esses dias, a cura de um cego de nascença. Esse cego era real? Era real. Ou seja, não era uma parábola. Parábola é uma criação literária de Jesus e de algumas pessoas. A cura do cego não, é um fato real. Existia um cego mesmo, um cego biológico. Existia realmente uma pessoa cega lá naquele lugar e que será curada por Jesus. É óbvio que Jesus vai curar esse cego não por uma simples cura. Não é uma simples cura. Não é apenas uma cura pela cura. Mas, gente, tem algo por trás da cura, sempre, sempre, sempre. Por trás dos milagres de Jesus existe uma lição maior. Sempre haverá uma lição maior. Está claro isso para você? Está claro? Vamos ver então agora aqui, vamos ler o texto, João capítulo 9. O que nós podemos aprender aqui? E eu quero deixar para você esse tópico, como você enxerga o Senhor Deus. Meu amado, olha para cá, presta atenção, não saia desse lugar agora, não vá para outro lugar agora. Como você enxerga o Senhor Deus? Porque a forma que nós enxergarmos é o que nós vamos falar. Nós não falaremos além do que a gente vê. Mas como é que nós enxergamos? O que você vê? Amém? 9:1. Diz assim o texto, a narrativa é assim. Caminhando Jesus, viu um cego de nascença. Cego aqui, eu, você, nós. Um pecador, alguém que nasceu em pecado, nascemos cegos. Nós nascemos cegos. Você nasceu cego espiritualmente. Nós nascemos mortos em delitos e pecados. Efésios no capítulo 2 vai dizer que nós nascemos em delitos e pecados, cegos para o mundo espiritual. Amém até aqui, irmãos? Caminhando Jesus viu um cego de nascença. Verso 2. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou os seus pais, para que nascesse cego? Você está percebendo aqui o primeiro ponto? Está percebendo? Na cabeça dos discípulos, aquele homem era um cego por castigo de Deus. Aquele homem era cego por condenação divina. Como é que você enxerga Deus? Veja bem, os discípulos estão querendo engessar a religião, estão querendo engessar Jesus, estão querendo colocar Jesus numa caixinha, estão querendo encaixotar Jesus. Esse homem, esse cego nasceu assim porque ele pecou? Esse homem nasceu assim cego porque os pais dele pecaram? Você está percebendo como é que os discípulos de Jesus enxergavam Deus? Gente, Deus não é esse ser perverso, meu irmão. Deus não é esse Deus melindroso, temperamental. Ele não é esse Deus temperamental, que um dia acorda com o pé esquerdo e sai amaldiçoando todo mundo. Como é que você enxerga Deus de verdade? Cara, para de se achar um religioso, se enxergar como religioso. Saia da caixinha, saia do engessamento religioso, saia. Por favor, em nome de Jesus, saia dessa caixinha.
Os discípulos quiseram encaixotar Jesus. Mestre, ele nasceu assim por quê? É castigo pelos pecados dele? Ou é castigo pelos pecados dos pais dele? O que Jesus responde? Verso 3, respondeu Jesus, nem ele pecou, nem os seus pais. Está percebendo? Jesus está quase que assim, gritando, quase que exclamando. Tipo assim, ele está corrigindo. Ele está corrigindo, irmão. Ele está corrigindo o entendimento dos discípulos. Ele está corrigindo. Como é que vocês podem pensar que meu pai é tão perverso assim? Como é que vocês podem pensar que meu pai é tão mau assim? Nem ele pecou, não é porque ele pecou e nem é porque os pais dele pecaram. E veja bem, não é que Jesus não está falando que o rapaz não pecou. Não é que Jesus não está falando que os pais dele não pecaram. Não é isso. Ele está apenas falando, Deus, não é isso que vocês estão concluindo. Deus não é isso que a teologia empacotou para você. Deus não é isso que os intelectuais, os oradores poderosos inventou para você. Deus não é isso. Porque existem muitos de nós aqui que estamos seguindo cegos. E se um cego, um instrutor, guiar outro cego, ambos cairão no abismo. Você está ouvindo? Você está ouvindo? Se um cego um instrutor, se um cego pastor, se um cego apóstolo, se um cego profeta, se um cego religioso guiar outro cego, ambos cairão no precipício. Jesus então corrige essa rota. Que rota você está? Que percurso você anda caminhando? De repente você é um desses aí. De repente você acha que é isso, eu estou colhendo isso porque Deus é mau, porque Deus fez assim, eu pequei, Deus está me castigando, eu falhei, Deus está me castigando, eu falhei nisso, falhei naquilo. É o que os discípulos estão insinuando. Então Jesus corrige a rota. Nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Ele nasceu assim por uma contingência às vezes do sangue, do DNA dele. De repente o sangue do pai não combinou com o sangue da mãe, meu pai do céu. É difícil entender isso. Ele nasceu assim por uma contingência biológica. Ele nasceu assim por uma contingência, mas ele está assim para que o meu pai faça o melhor, para que o meu pai se manifeste como um ser bondoso, para que Deus mostre a sua bondade, mostre as suas obras. Você crê em milagres? Você crê no sobrenatural de Deus? Você crê que Deus pode entrar na sua vida e rasgar aquilo que não presta e interferir na sua vida de forma bondosa, de forma miraculosa, de forma sobrenatural? Você crê nisso? Pois fique sabendo que Ele faz, Ele pode, Ele quer fazer isso. Ele quer tudo que é bom, Ele quer tudo que é perfeito, Ele quer tudo que é maravilhoso, Ele quer o que é melhor para você, meu amado. A questão é corrigir a rota. A questão é corrigir o percurso, é corrigir essa definição teológica, sociológica, filosófica que você tem de Deus, é corrigir isso. Os discípulos concluíram que era punição, os discípulos estão concluindo que deve ser punição de Deus. Jesus fala, não é, mas foi para que a bondade, a misericórdia de Deus se manifestem nele. Amém? Então ele corrige os discípulos, mas não para por aí. Passa para frente, versículo 13. Ele vai corrigir um outro tipo de gente. Primeiro ele corrige os discípulos. De repente eu e você, meu irmão, nos enquadremos aqui, os discípulos. Ele corrige os discípulos. Você ouviu o que eu falei? Ele vai corrigir a rota dos discípulos. De repente você se enquadre. Mas de repente você se enquadre aqui agora. De repente tem alguém aí do outro lado me vendo, que se encaixe agora aqui no versículo 13 até o verso 17. Vamos ler? Levaram então, verso 13. Levaram então aos fariseus o que dantes fora cego, pegaram o ex-cego e levaram o ex-cego para os líderes religiosos, para os detentores da religião, os detentores da informação. Levaram o ex-cego para os estudiosos da religião.
De repente você aí do outro lado seja um snob, um metido a saber tudo, um metido a conhecer tudo. De repente você acha que já compreende a mente de Deus, que já entende tudo. Agora o ex-cego vai ser levado para os líderes religiosos, para os professores de religião, para os detentores do conhecimento religioso. Verso 14. E era sábado, o dia em que Jesus fez lodo e abriu os olhos do cego. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram, para o cego, como você chegou a ver? Ao que o cego respondeu, aplicou o lodo nos meus olhos, eu me lavei e voltei vendo. Ele aplicou o lodo nos meus olhos, eu fui me lavar e voltei vendo. Verso 16, por isso alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus. Gente, presta atenção, o que foi dito demais aqui? É só um depoimento, esse homem apareceu, untou os meus olhos com lodo, com uma certa laminha, uma lama, um barro, eu me lavei e voltei vendo, só isso. Vem cá, olha para mim aqui, o que ele falou demais? Mas os líderes religiosos, os líderes da religião, os detentores do entendimento religioso, diz assim, esse homem não é de Deus. Só por isso você conclui que alguém não é de Deus? Esse homem não é de Deus, vírgula, porque não guarda o sábado. Diziam outros falavam, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles, entre os líderes, até ainda hoje em dia acontece isso. Há muita dissensão entre os detentores do conhecimento religioso. Até hoje eles estão brigando entre eles, até hoje eles brigam. Então houve uma discussão agora entre os fariseus, entre os religiosos, entre os 10 anos, entre os 15 anos, né? De repente você aí seja um convertido 15 anos, já ouviu falar de vinho 10 anos, vinho 20 anos, vinho 30 anos? De repente você é um religioso 10 anos, de repente você é um religioso 15 anos, né? Porque para vinho, quanto mais velho, melhor parece, né? Para vinho, quanto mais velho, melhor. Mas para religioso, não sei não, hein? Não sei não. Olha só. Por isso alguns fariseus, alguns líderes religiosos diziam, esse homem não é de Deus, porque ele não guarda o sábado. Meu irmão, o que é mais importante? O homem ou o sábado? Olha para mim. O que é mais importante? O homem que era cego ou o sábado? Então, a pergunta eu volto a fazer para você. Como você enxerga Deus? Como você enxerga Deus? Olha para mim aqui. Você enxerga Deus como um ser que valoriza mais o dia sagrado do que a pessoa sagrada? Você enxerga Deus como um ser que valoriza mais o dia do sacramento, o dia do ritual, do que a pessoa humana? É assim que você enxerga Deus? Então Ele está corrigindo você nessa noite, Ele está corrigindo você nessa hora, porque os líderes religiosos falam que Jesus é um pecador, porque curou no sábado, porque fez uma coisa boa no sábado. Lá em Mateus, Jesus vai dizer assim, foi feito o homem por causa do sábado ou o sábado por causa do homem? O que é mais importante? O sábado é que foi feito para o homem? Tipo assim, o sábado é mais importante? Ou o homem por causa do sábado? O homem mais importante? Tipo assim, o sábado mais importante? O que é mais importante? O sábado foi feito para o homem? Ou o homem foi feito para o sábado? Se o sábado foi feito para o homem, quem é mais importante? Se o homem foi feito para o sábado, o que é mais importante? Qual é a resposta? O homem ou o sábado é mais importante? O ser humano é mais importante.
Mas de repente você acha que as regras de Deus sejam mais importantes. De repente você acha que o ritual é mais importante. De repente você aí do outro lado conclua que o dia sagrado é mais importante. O dia sagrado não é mais importante. O homem é mais importante. O sábado foi feito para abençoar o homem. O homem é mais importante, por isso o sábado foi feito para o bem do homem, não para o mal do homem. Como é que você enxerga Deus? Corrija a sua rota, corrija o seu percurso, corrija a sua caminhada, irmão. Porque de repente você esteja vendo um Deus como um Deus que valoriza mais o ritual, valoriza mais a regra dele, valoriza mais a norma. O nosso Deus valoriza mais o ser humano. É para o nosso bem, é para o nosso bem que tem a lei de Deus, é para o nosso melhor que existe a lei de Deus, não é para o nosso mal. Então esse homem aqui foi curado porque ele é mais importante, mas os líderes religiosos estão agora discutindo. Olha o final do versículo 16, e houve dissensão entre eles, houve discórdia entre eles, irmãos e irmãs. Houve briga entre os líderes religiosos, porque um cego, gente, presta atenção, ninguém lembra do cego, ninguém está chorando porque o cego foi curado. O cara nasceu cego, o cara nunca viu a luz do dia, ele nunca viu uma flor a desabrochar, ele nunca viu uma árvore frutífera frutificando, ele nunca viu o nascer do sol que é tão lindo, ele nunca viu um pôr do sol. Ninguém se lembra do cego, ninguém pensa que o cego agora é feliz, ninguém pensa que o cego agora é feliz, é completo, ele está alegre, ninguém lembra disso, só lembra que era sábado, só lembra que era um dia sagrado, só lembra de uma lei, não lembra do homem, ninguém fala do homem. Eles vão chegar a chamar os pais do cego, eles vão interrogar os pais do cego. Ninguém está feliz porque o cego foi curado. Ninguém está feliz porque o cego foi sarado. Ninguém está feliz porque o cego agora é feliz. Ninguém está feliz com a felicidade do cego. Percebeu que a cura aqui não é de bobeira? Ela tem um alvo maior. Você percebeu por que Jesus disse que nós faríamos maiores sinais do que eles? Lembra que Jesus disse que nós, discípulos de Jesus, faríamos muito mais sinais do que ele? Ele não disse que mais cegos viriam, não, mas ele disse que mais pessoas seriam abençoadas, porque nós seríamos muitos. Vamos dar vista aos cegos de conhecimento, aos cegos espirituais, vamos dar vida também, irmãos. Cuidado com os instrutores cegos, cuidado com os mestres cegos, que valoriza mais o dia sagrado do que os seres humanos feitos à imagem de Deus. Cuidado, irmão, cuidado, queridos, cuidado com os guias cegos, com os mestres cegos, e existem tantos deles, com as suas megas igrejas, com as suas igrejas bombásticas, e são guias cegos, porque não discernem nada da vontade de Deus, só sabem fazer as vontades deles. Cuidado com os guias cegos, com os instrutores cegos, com os mestres cegos, porque quando um mestre cego guia outros cegos, ambos cairão no precipício. Como você enxerga Deus? Esse ex-cego está enxergando diferente. Nós vamos continuar essa sessão, porque vamos ver como é que ele enxerga. Vamos ver como é que ele enxerga. Se você enxergar Deus corretamente, você vai falar corretamente. E se você falar corretamente, vai desabrochar sobre a sua família, sobre a sua casa, toda sorte de bênção. Se você falar a vontade de Deus corretamente, os céus abrirão sobre a sua cabeça, a terra de bronze vai desaparecer, o céu vai abrir sobre a sua casa, sobre a sua família. Aprenda a ver Deus corretamente, para que você possa falar corretamente. Amém, meu amado, minha amada? Fiquemos com essa palavra.